Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais um domingo para o nosso Evangelho no Lar, sempre nesse mesmo horário que nós temos já aprazado com a nossa espiritualidade maior, nossos bons amigos que vêm nos visitar para renovar as energias do nosso lar, né? Trazer essa renovação da atmosfera, abençoar as pessoas que se abrigam sob o nosso teto e fazer com que nós estejamos prontos para uma nova semana de trabalho. Vamos nos preparando para o nosso Evangelho de hoje, elevando a nossa sintonia vibracional, relaxando os nossos ombros, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, expirando profundamente, procurando esvaziar a nossa mente, entregando aquilo que nós temos de melhor dentro do nosso coração para o nosso Mestre Jesus, que deu a sua vida por nós. Coloquemos a nossa água para ser fluidificada e vamos fazer uma prece inicial. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão, o caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa leal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar seguimento à leitura do nosso Evangelho. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Também, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Comenta Kardec: A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade.
Ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, porque poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto eu sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma. Conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Item 5. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Comenta Kardec: há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar os seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior, Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairei de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Bom, meus irmãos, iniciamos hoje o capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Felizes são aqueles que perdoam. Já na primeira passagem, abordando ali, então, o Evangelho, trechos do Evangelho de São Mateus,
Kardec nos demonstra que o perdão ele está ligado às almas elevadas. E aquelas pessoas que não perdoam são aquelas pessoas mais orgulhosas, né? Aquelas pessoas porque só se ofende aquele que é orgulhoso. É por isso que nós não devemos pedir perdão a Deus, porque Deus é perfeito. Deus não se ofende. Deus ele nos enxerga. Deus sabe exatamente o caminho em que nós estamos, o ponto do caminho em que nós estamos, do caminho no progresso evolutivo. A Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos ainda numa condição de atraso considerável. Então Deus nos enxerga como crianças no jardim da infância, na pré-escola. Cada erro, cada tropeço nosso, ele nos dá uma nova oportunidade. Ele sabe que nós estamos nos equivocando ante a nossa própria imperfeição, a nossa própria falha, porque ele sabe que nós não somos maus. O mal é só um estado de permanência, a ausência da luz. E nós estamos caminhando para a luz. Uns um caminho um pouco mais adiantado, outros nem tanto, mas todos nós fomos criados para atingi-la. E Deus sabe disso. Então ele vê nossos equívocos como se nós fôssemos crianças que estamos tropeçando nos nossos próprios pés. E aqui está evidenciado então nesse capítulo a importância do perdão, que vem mais uma vez nos mostrar a luta do Espiritismo contra o orgulho, que é um dos defeitos da humanidade, um dos vários defeitos da humanidade. Se alguém lhe aponta o dedo e lhe chama de mentiroso, se você está com a sua consciência tranquila, sabe que não mentiu, por que você vai se ofender? Por que você vai defender na mesma moeda a ofensa que você recebeu? Somente o perdão demonstra o quão elevado é o seu estado, a sua condição espiritual. Então, se alguém lhe apontou o dedo, lhe ofendendo de alguma coisa, você está com a sua consciência tranquila, você sabe que você não é aquilo e não precisa entrar na onda energética em que o seu ofensor se encontra. Ele está num estado de perturbação muito grande para ter lhe ofendido. E você não precisa ofendê-lo de volta, porque você sabe que o Cristo é o nosso exemplo e deve ser carregado dentro do nosso peito. Lembramos daquela passagem, daquele trecho do filme do Chico Xavier, onde aquela moça recebe uma carta psicografada por ele e diz que aquela carta não é do seu filho e acaba cuspindo no rosto do Chico. O Chico estava tranquilo, sereno. Ele sabia que ele tinha recebido uma carta da espiritualidade maior, do filho daquela mulher, e que ele tinha feito o seu trabalho junto à divindade de uma forma extremamente satisfatória, e que aquela irmãzinha se encontrava num estado de perturbação espiritual e queria informações hoje está difícil a minha dicção, ela queria informações mais específicas, da prova de que era o irmão dela, o filho dela, enfim, eu não me recordo agora. E quando se está na espiritualidade, nós já estamos completamente desprendidos, quando devidamente preparados, da realidade terrena. Então o Chico sabia que estava fazendo o seu trabalho e estava com o coração tranquilo. E além disso tudo, o salão estava cheio. E Chico deveria dar o exemplo de Jesus. Assim como nós somos convidados a dar o exemplo de Jesus, meus irmãos. Na segunda passagem, então, abordado mais um trecho do Evangelho de São Mateus, Kardec nos mostra o quanto é importante que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, para que nós não só para que nós não tenhamos problemas na nossa existência atual, mas nós não tenhamos problemas nas nossas existências futuras. Nós vimos no nosso trabalho lá na Casa Espírita que todos os processos obsessivos, eles estão ligados à vingança.
espíritos, a pessoas para as quais nós fizemos muito mal em existências passadas e não nos reconciliamos. Não pedimos perdão, né? Nós não nos recordamos das nossas existências passadas porque estamos num processo evolutivo e saibamos, meus irmãos, que nós não tivemos comportamentos nada recomendáveis no passado. Então, não seria possível nem nós estarmos inseridos nas famílias e com as amizades que nós temos agora, porque é dentro dessas relações que reside as nossas maiores desavenças. Nós somos colocados juntos novamente para que nós possamos então evoluir. E a importância de que nós tenhamos uma boa encarnação, né, uma boa trajetória, que nós não tenhamos essa bagagem pesada que é o mal que nós fizemos para as pessoas nas trajetórias passadas, das nossas vidas passadas, né? A importância do nosso do perdão, então, vem dentro desse contexto espiritual também. Nós, como cristãos que somos, em outras épocas fomos chamados a dar o nosso testemunho com a nossa vida, né? Muitos dos primeiros cristãos foram colocados nas arenas dos circos para serem jogados em tambores de óleo fervente, serem devorados pelos leões. Jesus agora, meus irmãos, ante o nosso estado evolutivo, não pede que nós sejamos devorados pelos leões. Ele pede que nós perdoemos, que nós nos esforcemos em perdoar, em amar o nosso próximo. Vamos passar agora, então, para o nosso momento de vibrações. Vamos nos conectar com esta grande egrégora que se forma todos os domingos na nossa casa, nestes minutinhos que dedicamos a Jesus e aos bons amigos, em que abrimos o nosso coração, refletindo sobre as palavras e a mensagem do Evangelho, abrindo e expandindo a nossa consciência para importantes mensagens que a espiritualidade há tanto tempo repete e compete a nós mantermos vivas na nossa memória, na nossa consciência, no nosso dia a dia. E hoje, depois de refletirmos sobre a importância para a nossa paz interior de aceitarmos tantas dificuldades que vêm ao nosso caminho, tantos presentes que querem nos enviar, mas nem sempre são para nós, e aceitarmos as coisas como são, porque nada é por acaso, neste grande mundo de prova e expiações que aqui estamos, nesta grande cadeia de ação e reação deste misericordioso Pai que não permite que nada que não seja para vir até nós, que não esteja na nossa capacidade, chegue. Assim, nutridos desta paz, desta conformidade à vida, agradecemos a semana que se passou, as experiências, aos encontros, aos desafios, ao trabalho, à família e à vida, porque aqui estamos construindo o nosso caminho de evolução neste grande aprendizado que é todos os dias acordarmos, acertarmos e errarmos. Obrigada, meu Deus, desejando que possamos ter aí novas oportunidades, e para isso aceitamos que a nossa casa esteja como nosso refúgio de refazimento, com as suas energias equilibradas,
de forma que no nosso lar nós estejamos esta sólida base para restabelecermos as nossas forças, a nossa fé, nossa capacidade de seguirmos, e assim possamos nos colocar como um bom instrumento da espiritualidade, levando tanto que recebemos em todos os lugares por onde passarmos nos próximos 7 dias, servindo assim de um instrumento de caridade, amor, em agradecimento por tantas bênçãos, oportunidades, proteção e deste Pai misericordioso que está sempre a posto para nos receber diante das nossas falhas, das nossas escorregadas, e que assim possamos, em forma de agradecimento, nutridos de tanto amor destes bons amigos, iniciar uma nova semana com bom ânimo, energia e trabalho. Um bom resto de domingo a todos os irmãos que estão conosco. Um fraterno e afetuoso abraço a todos os irmãozinhos aí que nos acompanham no chat e aos demais também que compartilham conosco estes minutinhos. Que todos se sintam banhados por uma grande luz que a espiritualidade traz para toda a nossa casa, tendo uma noite de descanso, de refazimento, cheio de energia aí para começar a próxima semana. Muito obrigado pela companhia de todos vocês no nosso Evangelho do Lar. Um bom final de domingo a todos, uma boa semana de muito trabalho, de muita luz, de muita paz. Até a próxima, meus irmãos.